Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, para a glória de Deus. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja nesta noite, aleluia, é acerca do cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós vamos meditar um pouco, aleluia, acerca deste acontecimento, aprender um pouco acerca deste acontecimento na vida deste cego de Jericó, o Bartimeu, filho de Timeu. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Cristo seja glorificado. Louvado seja Deus. Nós sabemos, meus irmãos, aleluia, que Jesus, ele indo de Pérea para Jerusalém, ele havia de passar em Jericó, aleluia, e era a sua última passada ali em Jericó, porque ele estava indo para Jerusalém, aonde ele havia de ser preso, morto, sepultado e ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava passando pela última vez ali. Não há registro, nem após a ressurreição de Cristo, que ele tenha voltado em Jericó. Ou seja, um cego Bartimeu, ele estava tendo uma oportunidade única, e a última oportunidade da sua vida de ter um encontro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e ter a sua vida transformada. Louvado seja Deus. Na palavra de Deus vai dizer que Jesus saindo de Pérea, passando em Jericó. Quando ele vai saindo de Jericó, louvado seja o nome do Senhor, com seus discípulos e uma grande multidão, porque aonde Jesus estava havia uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que no meio da multidão sempre alguém se destacava ao chamar a atenção do mestre. Deixa eu te dizer uma coisa: há uma multidão seguindo a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode ser destaque no meio da multidão, assim como foi este cego Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque talvez a multidão esteja tendo Jesus por perto, mas não está entendendo a grandeza do Mestre. Mas se você entender a grandeza de Jesus, a importância de Jesus, se você valorizar o seu encontro com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, você pode se destacar em meio à multidão. A palavra de Deus diz que aquele cego estava sentado à beira do caminho mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que o Império Romano era quem dominava aquelas redondezas e dominava, aleluia, as civilizações. Louvado seja o nome do Senhor. E quando uma pessoa era deficiente, cego, que não podia trabalhar, ou até mesmo coxo, que não podia trabalhar, como naquela época não havia seguridade social, não havia aposentadoria, louvado seja Deus, o Império Romano lhe dava uma capa, e aquela capa era uma autorização para que ele pudesse se assentar à beira dos caminhos, nas encruzilhadas,
aonde o povo passasse para pedir esmola. Para poder você pedir esmola, você tinha que ter uma capa autorizada pelo Império Romano. Orelai abandonou. Ai, aquele homem vivia mendigando, vivia à margem da sociedade, havia perdido a sua dignidade, havia perdido a sua moradia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele tinha de mais valioso era a sua vida, a sua esperança. E o que ele ia abaixo da sua esperança, ele tinha aquela capa que era o que garantia a sua sobrevivência no seu dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem muitas coisas valiosas em suas mãos, mas nós precisamos aprender a dar valor àquilo que Deus colocou na nossa mão. Levantei, porque assim como Deus não desamparou aquele cego e proveu por meio do Império Romano para ele uma capa, Deus tem provido na tua vida. Ele abandonou. Mais gratidão. Valoriza aquilo que você tem nas mãos no dia de hoje. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele homem era cego, mas ele podia ouvir. E ele ouve o barulho da multidão. Ele ouviu que Jesus estava passando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma diferença entre a oração e o clamor. A oração nós podemos fazer até mesmo em pensamento, mas o clamor é quando nós gritamos, quando nós rasgamos a nossa voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus exclama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus é o Deus que passa nos dias de hoje pela minha e pela tua vida. Jesus é o Deus que pode mudar a minha e a tua situação em uma fração de segundo. Basta o clamor, basta o pedido de socorro, como fez este cego Bartimeu. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqui ele traz uma grande revelação acerca de conhecimento, de saber que Jesus, sendo filho de Maria, de José, descendente do rei Davi, louvado seja o nome do Senhor, sucessor do trono de Davi, ele traz aqui uma revelação muito importante de que Jesus, humanamente falando, por meio da criação, ele era filho de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, porque era filho adotivo de José. Ei, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é bom nós ter o conhecimento, aleluia, porque esse cego, ele tinha um conhecimento. Apesar dele ser cego, a sua cegueira não havia limitado ele de buscar o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção neste ponto da mensagem, sabe o que é? É que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas a multidão manda ele se calar. Deixa eu te dizer uma coisa: pode haver momento que as pessoas vão tentar calar a tua voz. Pode haver momento que as pessoas vão tentar calar a minha voz. Mas quanto mais tentavam, quanto mais apertava aquele homem, mais ele clamava. Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E você nesta noite, você também pode clamar a Deus, aleluia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele cego não se preocupa com a multidão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deu ouvido por aqueles, aleluia, que tentavam abafar o seu clamor. Não deu ouvido
perseguido por aqueles que tentavam atrapalhar o seu milagre, mas ele continuava a clamar. Vai haver pessoas tentando te calar, vai haver pessoas tentando parar a tua voz, vai haver pessoas tentando parar o teu ministério, mas não dê ouvidos. Sabe por quê? Porque o que importa é o teu clamor, e Jesus ouve a tua voz. Continua clamando. Se alguém te mandar calar, intensifica o teu clamor. Continua adorando. Se alguém te mandar parar, intensifica a tua adoração. Continua pregando. Se alguém te dizer para parar de pregar, aleluia, intensifica a tua adoração, e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus é maravilhoso e Ele é contigo. Clama-me e responder-te-ei. Este homem era um homem, aleluia, focado. Este homem não se preocupou em passar por mais esta humilhação de gritar no meio da multidão, não, aleluia, porque ele sabia de quem ele estava gritando. Ele sabia quem podia trazer a ele o seu milagre. Meus irmãos, os 3 evangelhos sinóticos traz a história deste homem. No livro de Lucas, esse cego, ele não tem nome, aleluia, e ele foi curado na entrada de Jericó, antes de Jericó. Em Mateus, aleluia, ele traz 2 cegos sendo curados, aleluia. Na saída de Jericó, louvado seja o nome do Senhor, mas não traz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os nomes. Mas o Marcos, ele vai escrever, aleluia, dando nome a este homem chamado Bartimeu, o filho de Timeu. E deixa eu te dizer uma coisa, essa diferença, aleluia, entre os evangelhos sinóticos não é por acaso, não. Sabe por quê? Porque isso não serve de base, aleluia, para derrubar a validade da Bíblia Sagrada, mas muito pelo contrário, isso serve como prova cabal, como prova testemunhal da existência da palavra de Deus, da existência de Jesus, da existência destes homens. Sabe por quê? Porque foram escritos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, relatando, aleluia, o mesmo caso, o mesmo acontecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E são 3 testemunhas verdadeiras acerca da veracidade da vinda de Jesus como homem na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é perfeito na sua palavra. Deus não deixa brecha para o inimigo, porque Ele é Deus. E aquele homem clamando, e por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer: intensifica o teu clamor, intensifica a tua adoração, intensifica, aleluia, intensifica a tua oração, aleluia, porque Deus está ouvindo a tua voz. Eu posso imaginar aquele cego clamando: Jesus, filho de Davi, e Jesus continuava andando, e o povo gritando, e o povo falando, mas ele não se preocupa com o barulho da multidão, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus continuando a sua caminhada, a multidão mandava ele se calar. Se ele tivesse obedecido à multidão, ele tinha perdido de alcançar o milagre, mas ele intensificou o seu clamor, e Jesus para ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz: manda-o chamar. E Jesus manda chamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, quando você clamar, Jesus vai te chamar. Quando você clamar, a tua senha vai ser chamada. E o que chama a atenção, meus irmãos, é que quando Jesus manda chamar, quando o recado chega até ele, aleluia, sabe o que ele faz? Ele lança de si aquela capa, aleluia. Sabe por quê? Porque a sua fé era tão grande, a sua esperança era tão grande, aleluia, que ele no seu coração, ele tinha certeza
de que ele não havia mais de precisar daquela capa. Aquela capa era a sua casa, aquela capa era a sua seguridade, aquela capa era a sua coberta na hora de dormir, era a sua cama. Louvado seja o nome do Senhor, porque era mendigo, morava em condições de rua, mas ele não olha para nada disso, olha apenas para o autor e consumador da fé e larga de si a capa. Ele do seu coração ele sabia: não vou mais precisar desta capa, não vou mais precisar pedir esmola, porque o Rei dos Reis chegou, o Filho de Davi está passando por aqui. E aonde o Filho de Davi passa, o milagre acontece. Ele tem milagre para mim, para a tua vida. Continua clamando, continua adorando. Glória, 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 glória. E Jesus chamando, ele largando a capa. Quando fala de largar a capa, está dizendo: muitas e muitas vezes nós temos que largar o nosso passado para trás. Muitas e muitas vezes nós temos que largar, às vezes, até mesmo o nosso conforto para trás. Às vezes nós temos que largar, aleluia, nossa segurança, nossa seguridade para trás, para ter um encontro com Jesus. Mas quando largamos, temos que largar na certeza de que o nosso milagre vai chegar. Aleluia. E Jesus trazendo ele até Jesus. Jesus faz a ele uma pergunta evidente para Jesus. Mas para ele não era tão evidente assim. E Jesus pergunta: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Jesus te pergunta, aleluia, por meio da revelação desta palavra: o que queres que eu te faça? Qual o milagre que você está precisando? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, envia anjos para entregar a bênção para a tua igreja nesta noite. Ouve o clamor e a oração do teu povo nesta noite que te clama: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Há uma multidão orando, mas há poucos clamando, e aquele que clama recebe. Tenha misericórdia, Senhor. Meus irmãos, neste ponto da mensagem, eu quero falar acerca de objetividade. Aquele homem, ele era objetivo. Jesus, ele fez uma pergunta, aleluia, evidente para o próprio Jesus, mas para aquele cego não era evidente. Sabe por quê? Porque aquele cego, ele morava em condição de rua, e ele podia pedir para Jesus uma casa, ele podia pedir para Jesus uma esposa, um filho, ele podia pedir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pessoas para o ajudar no seu dia a dia, nas suas dificuldades, mas não, ele tinha um objetivo. O seu objetivo era tornar a ver, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vamos entender, aleluia, que ele torna a ver. Se ele tornou a ver, porque ele já tinha visto antes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E ele queria ver de novo. Você precisa ser objetivo naquilo que você quer. Você precisa ser objetivo naquilo que você almeja, para que você possa alcançar o sucesso. Você precisa ter foco naquilo que você quer diante de Deus. Aleluia. E hoje, meditando nesta palavra,
aleluia, eu comecei a pensar, aleluia, a respeito de objetividade. Nós precisamos, aleluia, traçar uma meta, nós precisamos traçar um caminho, nós precisamos, aleluia, criar cronograma para as nossas vidas, sermos organizados, aleluia, para que nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe o que quer, tem muita gente que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, tem gente que hoje quer casar, amanhã quer passear, tem gente, aleluia, que quer construir uma casa hoje, mas quer comprar um carro novo. E nós precisamos ser objetivo naquilo que queremos, precisamos ter foco naquilo que queremos. E Jesus te chama para ter foco naquilo que você quer, para ser objetivo naquilo que você quer. E hoje eu meditava acerca da planta. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Nós temos aqui no canto da igreja um vaso de planta, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Ela foi colocada ali, ela está naquele vaso, ela sofreu, aleluia, pela sua mudança, mas ela se recuperou. Se nós pegar ela, passar para outro vaso mais bonito, ela vai sofrer de novo a mudança. E se nós continuar trocando ela de vaso toda semana, vai chegar uma hora que ela não vai suportar. Sabe por quê? Porque não teve objetividade, não criou raiz. Nós precisamos se decidir o que queremos, saber o que queremos para a nossa vida, para podermos enraizarmos, crescer e darmos frutos diante de Deus. Meus irmãos, eu sou do tipo de pregador que não prego, não ganho almas para mim, mas deixa eu te dizer uma coisa, levando esse exemplo da planta, nós podemos trazer esse exemplo para as nossas vidas. Se nós ficar hoje numa igreja, amanhã em outra, hoje numa igreja, 2 meses numa, 3 meses em outra, nós não vamos enraizar nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que eu estou proibindo o irmão de ir em outra congregação, não vai, não tem culto na sua igreja, vai, não tem problema, vai adorar, vai glorificar e bendizer o santo nome do Senhor, mas você precisa ter uma raiz, você precisa, aleluia, estar firmado em algum lugar, num único vaso, aleluia, porque se ficar mudando para lá e para cá, chega uma hora que a planta morre, e nós somos como planta, precisamos ter objetivo, precisamos ter foco, precisamos criar raiz, sabendo que somos livres em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, para louvar, para adorar, para pregar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele sabia o que queria, ele queria ver. E o que você quer? Você precisa firmar a sua cabeça, você precisa traçar um caminho, traçar um destino, você precisa traçar um sonho, um objetivo e lutar para que esse objetivo aconteça. O objetivo daquele homem era ser curado da sua cegueira, e ele alcança o seu objetivo na sua persistência. Louvado seja o nome do Senhor. Entre a sua posição e o seu objetivo vai haver levantes. Entre a sua posição, aleluia, e o seu objetivo vai haver uma multidão. Entre o seu objetivo, aleluia, e você, a sua posição, vai haver uma multidão tentando te parar, tentando calar o teu clamor, tentando calar a sua voz. Mas você precisa olhar para o autor e consumador da fé e saber que o seu milagre vem dele. Precisamos ser perseverantes, precisamos aprender a esperar em Deus. Se nós entramos em uma empresa, trabalhamos um mês em uma, 6 meses em outra, um ano em outra, daqui a pouco o nosso currículo está sujo e ninguém nos chama mais. Vai para a entrevista, chega lá e fala: esse eu conheço, não chama não. Vai na outra entrevista, fala: não chama não, porque esse está mais sujo do que pau de galinheiro, não chama não. Mas quando você tem objetivo, quando você trabalha, quando você coloca amor no seu trabalho, naquilo que você faz, você começa a criar raiz ali
ali na sua empresa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você serve com alegria o seu chefe, como serve a Deus, como a Bíblia ensina, você tem a oportunidade de se tornar um chefe, de se tornar um líder. Sabe por quê? Porque você vai criar raízes ali. Isso serve para a nossa vida ministerial, serve para a nossa vida espiritual, serve para a nossa vida profissional. Aleluia. Precisamos ter foco, saber o que queremos. Não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora você quer uma coisa, outra hora quer outra. Tem gente, meus irmãos, que Deus nem escuta mais a oração, porque ele não sabe o que pede. Ele pede uma coisa hoje, amanhã ele descarta o que ele pediu, já pede outra. Aí depois da manhã ele descarta o que pediu, já pede outra. E Deus fala assim: como que eu vou atender a ceia? Como que Deus vai atender se a pessoa não sabe o que ela quer? Precisamos ter foco, precisamos ser objetivo. E Jesus diz para aquele cego: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. E eu quero chamar aqui a atenção duas coisas. Jesus disse vai. Jesus não convida ele para seguir a Jesus, mas Jesus manda ele ir. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus diz: a tua fé te salvou. É a tua fé quem te salva, é a tua fé quem faz a diferença. É o teu foco, o teu objetivo que faz a diferença na tua vida. Exercite a tua fé. Sabe por quê? Porque aquele que pede e duvida é como as ondas do mar. Aleluia. É como a folha seca, o vento leva para onde quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que pede e acredita, certamente recebe o milagre da parte de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E ele começa a ver. Mas nós vamos entender aqui um detalhe importante. Este cego, ele resolve desobedecer a Cristo. Sabe por quê? O que eu chamei a atenção, um detalhe que ele diz: Jesus disse vai, não foi? Mas ele resolveu não ir não. Ele resolveu seguir Jesus pelo caminho. Jesus mandou que ele fosse seguir a sua vida, os seus planos, os seus projetos. Mas havia gratidão no seu coração. Aleluia. E ele resolveu seguir Jesus pelo caminho. Ai, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem seguindo a Jesus, louvado seja Deus. Agora com posse da sua visão, louvado seja o nome do Senhor, com gratidão no seu coração, dando um exemplo para aquela multidão de perseverança, dando um exemplo para mim e para a tua vida de perseverança, de foco, objetivo. Foca nos teus sonhos, foca no teu projeto, foca no teu objetivo. Trabalha no teu sonho, trabalha no teu projeto, no teu objetivo. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Aleluia. E meus irmãos, para encerrar esta mensagem, eu quero chamar a atenção a alguns detalhes. Aquele homem, ele poderia ter pedido uma esmola, ele poderia ter pedido melhorias de vida, como eu falei, ele poderia ter pedido algumas mudanças, aleluia, na sua condição, ter reivindicado algumas coisas diante de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você, como é que você está? O que você quer de Cristo nesta noite? O que você quer de Deus nesta noite? Você quer esmola? Você quer apenas uma melhoria simples? Você quer apenas uma mudança simples? Louvado seja o nome do Senhor. Ou quer que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você possa viver a plenitude do Evangelho, para que você possa viver a plenitude da paz, a plenitude do Espírito Santo. Jesus é o Deus que pode abrir os teus olhos espirituais.
Tem pessoas que elas se contentam com mais uma esmola, e no outro dia ela volta para pedir mais uma esmola. Mas tem pessoas que querem mudanças de vida, tem pessoas que querem mudança de comportamento, querem uma atitude de convenção, de conserto diante de Deus. E se você quer conserto, Deus tem conserto para a tua vida por meio do Santo Espírito nesta noite. Se você quer renovo, Deus tem renovo nesta noite. Não se contenta com a esmola, com a capa, com o passado, mas olha para o alvo que é Jesus e vai buscar algo novo para a tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque atitudes é o que faz a diferença. Mudança de vida todos querem, mas é preciso ter atitude. Nós precisamos ter atitude de buscar, de clamar: Senhor, me ajuda. Pecou? Senhor, me ajuda, eu caí, eu não quero. Errou? Senhor, me ajuda, eu não quero. É preciso ter atitude, aleluia, porque a atitude é o que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns, aleluia, têm atitudes apenas para ouvir, outros têm atitude para ouvir e fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você, que tenhamos atitude para fazer a obra de Deus, que tenhamos atitude para ter uma mudança, para ter um conserto, que tenhamos uma atitude para que os nossos olhos sejam abertos diante do Senhor. Amém. Louvado seja Deus.